nós temos nesse mesmo período também as primeiras economistas, que não tratam diretamente dos problemas das mulheres, mas que vão avançar na discussão econômica no período. E duas delas merecem destaque aqui, ambas inglesas, a Jane Marcet e a Harriet Martineau, que são contemporâneas ao Malthus, ao Ricardo e ao Mill. Nenhuma delas teve formação universitária, embora ambas sejam de círculos abastados da sociedade inglesa, portanto tiveram acesso à educação. E no caso da análise econômica, elas acabaram sendo autodidatas ou tiveram também contatos com os pensadores clássicos no período. O trabalho que elas produziram não é reconhecido hoje pela originalidade, mas por elas terem se proposto a divulgar as ideias econômicas fora das universidades. E mais do que isso, elas também não serão críticas ao pensamento clássico, muito menos no que cabe à omissão do papel da mulher na interpretação desses pensadores. A Jane Marcet, por exemplo, veio de uma família bastante numerosa e já com 15 anos ela perdeu a mãe e acabou assumindo todas as atividades domésticas e o cuidado dos irmãos. Casando-se somente com 30 anos, uma idade bastante avançada para a época, com um médico inglês que era muito interessado por conhecimentos dos mais diversos, e especificamente de química, que acabou se tornando um membro da Royal Society inglesa, reunia os grandes cientistas e pensadores da época. E a Jane vai ter acesso, a partir dele, a uma série de leituras, a uma série de estudos, até chegar na publicação do seu primeiro livro, que vai ser Conversations on Chemistry, que vai se tornar uma espécie de livro-texto introdutório ao estudo de química. Só que o interessante é que a Jane tinha muito acesso e muitas relações com o círculo financeiro inglês e, inclusive, frequentava a sua casa o Malthus e o Ricardo. E dessas conversas e desses estudos que ela começou a fazer, ela acabou percebendo a importância de também criar um livro que tratasse das ideias desses pensadores que estavam surgindo na interpretação da economia. Apoiada no trabalho do Smith, do Malthus, do Say e do Sismondi, ela vai publicar o Conversations on Political Economy em 1816, que tem como uma finalidade básica ser dirigida aos jovens leitores para mostrar como a economia estava associada aos resultados e às possibilidades de ganhos de riqueza e de felicidade gerados na sociedade. Para atingir esses jovens, a Jane vai se utilizar de diálogos entre duas mulheres, a Mrs. Bryan e a Caroline, e elas conversando vão acabar introduzindo conceitos importantes, como é o caso da lei dos rendimentos decrescentes da produção e também como vai ser o caso da teoria subjetiva do valor, no qual ela coloca que os preços também são resultado das utilidades que os indivíduos atribuem a um determinado bem. Esses dois conceitos, eles ainda não estavam sendo muito utilizados na época, então pode ser reflexo já dessas conversas que ela estava tendo com esses outros autores que posteriormente vão acabar abordando essas temáticas. Um pouco mais tarde, ela vai publicar um outro livro, também com objetivo de difusão científica, que é o John Hopkins Nations on Political Economy, mais voltado para a classe trabalhadora, e que tinha por objetivo fazer com que essa classe trabalhadora percebesse as vantagens dos investimentos produtivos sobre a promoção de um melhor bem-estar para todos, assim como dar um destaque para os perigos da grande taxa de natalidade, do crescimento populacional, como forma de redução dos salários médios dos trabalhadores. Todos esses esforços da Jane Marcet vão ser sintetizados nessa frase do Say, que diz que ela era a única mulher que havia escrito sobre economia política e se mostrava superior em seus conhecimentos que muitos homens. Então essa seria a primeira economista, ou pelo menos hoje reconhecida como economista da história. A segunda economista é a Harriet Martineau, que já nasce no século XVIII e que vai ter uma vivência inicial muito parecida com a da Jane. Embora aos 16 anos ela tenha ficado surda e nunca tenha se casado, inclusive por interpretar que esse casamento gerava uma desigualdade entre homens e mulheres. Bastante jovem, a Harriet passa a ser colaboradora desse Monthly Repository, que é um jornal
da Igreja Unitarista, e a família dela era da Igreja Unitarista, que ganha força na Inglaterra nesse período. E lá ela começa a publicar uma série de trabalhos, inclusive um de 1822, no qual ela vai defender a igualdade educacional entre homens e mulheres. Mais ou menos nesse período, ela acaba tendo contato com o trabalho da Jane e acaba achando incrível o esforço que tinha tido nessa ideia de divulgação científica, e ela vai se propor a fazer o mesmo, com o intuito de realmente conscientizar a sociedade britânica sobre essas mudanças, sobre os efeitos dessas mudanças decorrentes do desenvolvimento industrial. Só que, diferentemente da Jane, que vai seguir a ideia de diálogos, a Harriet vai criar algumas novelas. Então, algumas histórias fictícias que acabam trazendo conceitos econômicos. E ela começa a publicar essas novelas em 1832 e mensalmente vai publicando até finalizá-las em 1834, no que hoje se conhece pelo conjunto da obra como Illustrations of Political Economy. E essas novelas acabam tendo uma difusão bastante grande. Na verdade, ambas tiveram sucesso no mercado editorial inglês, tendo uma série de reproduções de seu trabalho, e alguns dos leitores da Harriet Martinet era a Princesa Vitória, o Charles Darwin e o próprio Malthus. Eu espero que essa interseção entre as mulheres e o pensamento econômico clássico tenha ficado claro e que você tenha descoberto alguns conceitos e pessoas interessantes na aula. No nosso próximo encontro, nós continuaremos avançando ainda no âmbito clássico, com o trabalho do John Stuart Mill, que vai fazer uma contribuição seminal à temática política da posição das mulheres na sociedade. Se ficou com alguma dúvida, me avisa. Até mais. Tchau, tchau.